Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Júlia Dias Leite, eu sou a diretora executiva do DSEBRE. Esse é um debate em parceria do DSEBRE Online com o Conselho Empresarial Brasil-China. Temos aqui conosco o presidente do Conselho Empresarial Brasil-China e vice-presidente emérito do DSEBRE, embaixador do Luiz Augusto Castro Neves, Pedro Henrique Mariani, presidente do Banco Bocom BBM, embaixador Marcos Caramuru e Sérgio Quadros, para uma conversa sobre a internacionalização do renminbi. Vou passar, então, aqui a palavra para o Castro introduzir o tema e os nossos palestrantes, e aí volto para cá para o debate com as perguntas que chegarem do público. Embaixador. Muito obrigado por mais essa parceria entre o SEBRE e o CEBC, por esse tema, como você mencionou, a questão da internacionalização do renminbi e, no nosso ponto de vista mais específico, o uso da moeda chinesa nas operações comerciais de exportação e importação entre o Brasil e a China. Nós temos aqui 3 pessoas mais do que qualificadas para falar sobre esse tema. Sérgio Quadros, que tem uma tese de mestrado sobre isso. Ele próprio foi o fundador, o criador da agência do Banco do Brasil na China, morou vários anos em Xangai. Temos Marcos Caramuru de Paiva, que foi embaixador do Brasil na China e hoje mora em Xangai, onde tem uma empresa, e é um grande conhecedor da economia chinesa, inclusive como um plus amplamente fluente em mandarim. E Pedro Henrique Mariani, presidente do Banco BBM Bocom, que é uma joint venture muito bem sucedida de 2 bancos, um banco de grande tamanho, como é o caso do Bocom chinês, e um banco de grande tradição, que é o caso do BBM, enfim, que é o banco mais antigo do Brasil. De modo que eu passaria logo a palavra a eles, apenas para as pequenas palavras introdutórias sobre a questão do uso do renminbi como moeda de transação entre o Brasil e a China. Na medida em que a economia chinesa cresce, na medida em que a economia chinesa acumula reservas, na medida em que a China passa a ser a principal nação comerciante do mundo com exportações e importações, a moeda chinesa passa a ganhar uma respeitabilidade e uma presença, digamos assim, muito ampla no mundo, sobretudo dos mercados financeiros comerciais. Evidentemente que a questão do uso de moeda nas operações de comércio exterior tem muito a ver também com a tradição, tem muito a ver com, eu diria, preconceitos. Eu estava verificando, já foi objeto até de uma conversa nossa, o fato de que o comércio exterior brasileiro é feito em mais de 90% em dólar americano. Mesmo o euro, que é uma moeda, segunda moeda mais importante do mundo, utilizada em mais de uma dúzia de países desenvolvidos, ela é responsável apenas por 5% das transações internacionais do Brasil. É muito pouco, realmente. Os pré-requisitos que os usuários, digamos assim, dessas moedas costumam chamar a si para usar tal ou qual moeda é a sua liquidez, a sua confiança, o fato dela ser, digamos assim, ao mesmo tempo uma unidade de conta, um bem de transação, essa é a característica primeira, e, sobretudo, um estoque de valor. Né? Requer também outras questões, outros pré-requisitos também importantes, como uma menor flutuação, uma menor instabilidade cambial, enfim. E isso permitiria, digamos assim, no caso do comércio Brasil-China, menores custos de transação e um aumento do próprio comércio, que seria, obviamente, de interesse das 2 partes. Mas, evidentemente, isso aí tem uma série de questões e problemas que nós vamos discuti-los agora de tarde, sobretudo com a apresentação do Sérgio Quadros, que se debruçou sobre a matéria e hoje é um grande especialista nessa questão, não só do uso do renminbi como moeda internacional, mas, sobretudo, isso é muito importante, sobre a percepção das empresas brasileiras em suas transações com a China. Não abusando mais do meu tempo, eu passo a palavra para o Sérgio para a sua apresentação. Sérgio, prazer tê-lo aqui.
Sérgio, precisa liberar aqui o seu áudio. Está no mute. Voltou? Voltou. Voltou. Então, boa tarde a todos. Boa tarde, embaixador Castro Neves, o embaixador Caramuru, o doutor Pedro Henrique, a Júlia, você, Júlia, né, e a todos que estão nos assistindo aqui hoje. Acho que é muito importante falar sobre esse tema. Ele ainda é muito incipiente, ainda no Brasil, pouco tratado, e a China já é um grande parceiro comercial do Brasil. Eu tive a grata satisfação, né, de ser um contemporâneo tanto do embaixador Castro Neves quanto do embaixador Caramuru quando cheguei em 2008 na China. Então, nós participamos de todo este processo, né? E agora a gente está aqui compartilhando as experiências e fazendo uma pesquisa, apresentando o resultado de uma pesquisa, né? Feita através do curso recente que eu terminei de mestrado, né? Sobre a internacionalização da moeda. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação em PowerPoint, tá? Pretendo fazê-lo o mais rápido possível para dar espaço para que a gente faça as perguntas, até para ter um pouquinho da contextualização desse processo, tá? E depois com o resultado das pesquisas, né? Do que as empresas falaram sobre esse tema, tá? Eu vou pedir agora, então, para compartilhar essa tela. Acredito que está sendo visível para todos, né? Então, eu gostaria de agradecer aqui também ao Conselho Empresarial Brasil-China e ao SEBRE pela organização deste evento, tá? Acho importantíssimo tratar sobre isso, pelo apoio e pelo suporte, tá? Só um pouquinho, gente. Começaria falando sobre um pouco da contextualização. Ou seja, a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, né, aprovada em dezembro de 2000, né, ela provocou também vários movimentos por parte da China, né? E nós vimos que nesse período aí a China saiu de uma corrente de comércio de 474 bilhões de dólares para praticamente 4,6 trilhões em 2018, tá? A hegemonia do dólar e a crise financeira de 2008 foram também o que ocasionou a necessidade e a própria intenção deliberada do governo chinês de começar o processo de internacionalização da moeda chinesa. Ou seja, assim como nós estamos vivenciando este momento agora, né, de uma crise financeira, não uma crise financeira, a crise não foi provocada por uma questão financeira, mas sim por uma pandemia. Mas em 2008, a crise financeira levou a uma discussão, né, da hegemonia e da grande dependência que havia no dólar. Questão também que volta a ser discutida um pouco agora neste momento, tá? A China, nesse período, ela se tornou a segunda maior economia do mundo, que é um dos fatores determinantes para que também o tamanho da economia de um país, para que ele tenha a sua moeda aceita internacionalmente, tá? É um dos determinantes, né? Praticamente 13 trilhões em 2018 e 2019 cerca de 14,2 trilhões de dólares. É o maior exportador do mundo e o segundo maior importador, né, somente atrás dos Estados Unidos. E a inclusão do renminbi na cesta de moedas do FMI em 2015, tá, foi um grande salto nesse processo de internacionalização, e isso provocou também um dado que chama a atenção, que hoje alguns bancos centrais, autoridades monetárias no mundo, já possuem reservas em renminbi, o equivalente a quase 220 bilhões de dólares. Tá? A China também é o maior parceiro comercial do Brasil, né? Isso dado aqui de 98,6 bilhões na corrente de comércio de 2019. Tá? Ainda dentro da contextualização, esse processo ele começou a se tornar bem deliberado, mais deliberado pelo Banco Central Chinês a partir de 2009, e foi com o lançamento do chamado Renminbi Cross Border Settlement, ou seja, a autorização. Primeiro, a China começa com seus projetos pilotos com algumas províncias, depois expandiu para o país inteiro, autorizando as empresas chinesas a fazer as suas exportações e importações, tá? Em renminbi. Primeiro começou com alguns países do bloco Asian e depois se expandiu para o mundo inteiro. Um segundo passo importante que a China adotou nesse período foi o dos acordos de swap de moedas. Hoje a China tem um acordo de swap com mais de 38 países, né?
E aqui eu faço uma observação que com o Brasil esse acordo de swap foi assinado em 2013, um prazo de 3 anos, né? Mas ele não foi renovado em 2016. Tá? Há também a criação das clearings, dos centros financeiros do renminbi offshore, né? Em mais de 25 países hoje. Nós vamos ver isso aqui mais à frente nas lâminas, eu vou mostrar onde é que estão localizados esses centros financeiros, né? A questão também criada pelo governo chinês dos programas de investidor institucional estrangeiro, né, e investimento em renminbi. É importante frisar que desde a entrada da China na OMC, embora não tenha havido a intenção deliberada da internacionalização da moeda, a China já tinha tomado alguns passos, né? Primeiro autorizando a questão de depósito em renminbi na praça de Hong Kong, tá? Em 2005 ela autorizou a emissão do que se chama de Panda Bonds. O que é os Panda Bonds? São títulos emitidos dentro do mercado chinês em renminbi. Tá? Também autorizou em 2007 a emissão dos Dim Sum Bonds, que é a emissão de títulos de bonds em renminbi do mercado offshore. Né? E a partir de 2010 também autorizou que os bancos centrais, as autoridades monetárias, começassem a acessar o mercado chinês, tá? Na aquisição e emissão de bonds também. Hoje, o renminbi representa cerca de 4% do mercado de câmbio, do giro do mercado de câmbio no mundo. Tá? Quase cerca de 260 bilhões de dólares diário equivalente, só para ter uma base. Eu falo sobre isso na sequência. E no Brasil, com todo esse fato, né, e aqui por isso que o tema ele é relevante, né, quando a gente vê todos esses movimentos acontecendo, e vamos explicar eles mais detalhadamente, no Brasil, a questão da movimentação e uso da moeda, de acordo com o ranking semestral do Banco Central, é apenas de 0,02%, quer dizer, praticamente 0%, 0,02% em junho de 2019. Então, por que isso está acontecendo? Tendo em vista que a gente já viu ali alguns backgrounds de que a moeda ela já vem sendo utilizada em outros países do mundo. Né? E aqui a gente faz uma taxonomia, né, relacionada às funções da moeda, né, para que uma moeda seja considerada uma moeda internacional, né, preenchendo essas 3 funções, tanto para uso de governo como para uso privado. Como é que está a situação do renminbi? Então, aqui em uso pelos governos. Em setembro de 2019, o renminbi já era responsável por 2,01% das reservas internacionais, com um montante de 219 bilhões de dólares. Ele já compunha a cesta de moedas do FMI, que, né, os direitos especiais de saque aqui, com um peso de 10,92%. Ainda como troca, isso como reserva de valor, como troca de meio de pagamento, os acordos de swap de moedas com mais de 38 países equivalem a 478,5 bilhões de dólares em dezembro de 2019. Tá? E a participação de 4,3% no volume diário de negócio no mercado de câmbio está equivalente a 284 bilhões, tá, de dólares aqui. Como unidade de conta, o uso dele como âncora cambial. Como é um processo recente, na verdade, a internacionalização do renminbi começou em 2008, 2009. Se nós fizermos uma comparação com o dólar, o primeiro movimento da internacionalização do dólar foi a criação do FED em 1913. Né? Se for ainda com a Libra, que foi anterior, a criação do Banco Central Inglês em 1692. Então, o processo do renminbi ele avançou bastante rápido nesse período comparado com as outras moedas. Né? O próprio euro ele tem a sua história, a sua base em cima do marco alemão e do franco francês. Depois é que houve a unificação e mais um arranjo político. Como uso privado, a emissão de bonds, dos Dim Sum Bonds, a captação em renminbi no mercado offshore, tanto em Hong Kong e Londres, desculpe, foi equivalente a 67,6 bilhões em junho de 2019. São os últimos dados que a gente tem disponível. E os depósitos de renminbi em Hong Kong, Taiwan, Londres e Singapura, que é as maiores praças dos centros financeiros, como a gente vai ver na frente, está atingindo aqui quase 170 bilhões de dólares no final de 2018. E o movimento nesses 25 centros financeiros, que nós vamos ver onde é que eles estão localizados, alcançou um volume de 445 bilhões de dólares até dezembro, no final de dezembro de 2018. Né? Nós não temos ainda os dados de 2019, que em função da pandemia, várias entidades ainda não colocaram à disposição.
Nas operações de cross-border, o uso do renminbi pela China foi equivalente a 850 bilhões em 2019, sendo que para mercadorias foi o equivalente a 598 bilhões de dólares, representando quase cerca de 11% do volume total da corrente de comércio da China. Só para ter uma ideia, tanto para investimento direto externo como para investimento interno na China, já permite o uso do renminbi, tá? Foi utilizado o equivalente a 391 bilhões de dólares em 2019. A questão comunidade de conta internacional, né, para uso privado, se verifica hoje que tanto em Singapura, Hong Kong e Londres, o volume de empréstimos em renminbi é equivalente já a 53,62 bilhões de dólares em dezembro de 2018. Então, isso que o embaixador Castro Neves estava falando antes em relação às funções da moeda, né, como reserva de valor, meio de pagamento, unidade de conta, nós podemos observar nesse quadro que o renminbi já vem executando aqui algumas funções importantes, né, dentro do mercado financeiro. Aqui os centros financeiros offshore, as clearings, né, espalhadas pelo mundo. Eu chamo a atenção para isso porque aqui você já tem, por exemplo, você tem lá Hong Kong, Macau, lógico que é China, mas você tem na Ásia. Você tem Taiwan, Singapura, né, você tem em Seul, na Coreia, tá? Você tem aqui em Tóquio, no Japão. Você tem na Europa, Londres e Frankfurt, Paris, Luxemburgo, né? Você tem na Austrália, em Sydney. Você tem na Ásia, que é ainda Bangkok. Na África do Sul. E aqui, nos Estados Unidos, Nova York também, né? Que movimenta quase 3% do volume total. E aqui na América Latina, você já vê que, por exemplo, os países como Argentina, Buenos Aires, tá? E Chile já criaram a sua clearing, sendo designado aí um banco chinês para coordenar essas operações e oferecer liquidez ao mercado. Então, você já tem isso, esses centros, né, provendo liquidez, sem contar a própria expansão dos bancos chineses pelo mercado, né? Aqui na composição das reservas internacionais, só para mostrar, tá, o dólar tem uma predominância aí de quase 61%, o euro quase 21%, e o renminbi está chegando aqui a quase 2%. As outras moedas acima do renminbi é a libra, o iene, o euro e o dólar. Aqui alguns dados, né, que a China adotou nesse período também para aumentar a influência dela na economia, né, na geopolítica, na geoeconomia, em relação a esse processo de internacionalização, foi a própria internacionalização das suas empresas, tá, no Going Global. Nós vimos isso a partir de 2010, inclusive aqui no Brasil, a presença de várias empresas chinesas. Tá? Acordos de livre comércio, hoje a China tem 25 acordos bilaterais em funcionamento e 29 acordos em negociação. A própria internacionalização dos bancos chineses, nós vimos hoje a presença dos bancos chineses, os maiores bancos chineses estão aqui instalados aqui no Brasil. Né? E quando a gente procura entender o que isso significa, você imagina hoje que você tem bancos como o Banco do Brasil e o Banco Itaú, né, que são os maiores bancos no Brasil. Você vê um banco chinês ele ser 5, 6 vezes maior que esses bancos. Tá? Então, são bancos enormes que chegaram aqui, estão aqui no Brasil. Quer dizer, os maiores já estão aqui no Brasil. Quando você pergunta assim, quais são os bancos chineses que estão hoje no Brasil, você diria que os 5 maiores já estão, fora outros bancos, outros securities que já estão aqui. O próprio lançamento do Banco de Investimento da Ásia, né, do qual o Brasil é um dos membros fundadores. Agora saiu uma notícia ontem ou hoje que já está na Câmara agora, finalmente, na pauta para ver a aprovação da entrada do Brasil como membro fundador. Né? Mas o Brasil já assinou isso, faltava a aprovação do Congresso para poder ser considerado realmente um membro efetivo. Tá? A criação deste banco, junto com o projeto da Rota da Seda, tá? São, assim, na minha avaliação, fatores importantíssimos na internacionalização da moeda, porque através desses mecanismos, tá? Eles vão utilizar tanto o AIIB, e tem o Banco dos BRICS também, para promover financiamentos não só em dólar, mas também na moeda chinesa. E recentemente nós vimos uma captação do AIIB em renminbi, no equivalente a quase 450 bilhões de dólares, tá? 450 milhões de dólares, aliás, tá? Para justamente financiar esses projetos em renminbi.
E outro grande passo que a China deu é o chamado Bond Connect, que liga o mercado offshore de Hong Kong com a bolsa de Shenzhen para permitir que os investidores externos entrem no mercado chinês para aquisição de bonds e outros produtos. E é importante frisar que esses centros financeiros, tá, eles fornecem toda a liquidez necessária tanto para aqueles mercados à vista como mercados futuros, mercado de opções, swaps, derivativos, tá? Tudo em conexão desses centros com Pequim. Aqui um dado, só para contextualizar também, sobre a emissão de bonds em 2019. Né? O Banco Central Chinês, o PBOC, People's Bank of China, emitiu 150 bilhões de renminbi, equivalente a 21 bilhões de dólares, tá? Em Hong Kong em 2019. Somente isso, somente no ano de 2019. Por que dessas emissões? Primeiro, para auxiliar na formação de uma curva de juros, tá? Na questão dos títulos externos, offshore. E segundo, para dar liquidez também às operações. Tá? No mercado onshore, ou seja, dentro da China, a emissão pelo governo de bonds em 2019, isso aqui é só em 2019, não é o acumulado, foi equivalente a 4 trilhões de renminbi, 562 bilhões de dólares. No mercado interbancário, aqui composto por os bancos chineses, inclusive incluindo lá os bancos de desenvolvimento como o China Development Bank, o Exim Bank, tá? E outras entidades, chegou a 6,39 trilhões, 6,9 trilhões de renminbi, o equivalente a 971 bilhões de dólares. Por que falo isso? Para ter uma noção do que esse mercado está movimentando também nessa área. Porque quando você fala assim, se eu utilizo a moeda, o que eu vou fazer com o que eu tenho em caixa? Onde é que eu vou investir esses recursos? Né? E engraçado que agora, com a questão das taxas de juros praticamente zero, negativo na Europa, no Japão e nos Estados Unidos, os títulos da China começaram a sofrer uma pressão, até em função da liquidez, e estão pagando aí taxas de juros entre 2% e 3%, dependendo do prazo. O volume total de bonds em custódia no mercado, para ter uma ideia aqui, a apresentação, é o equivalente a 13,9 trilhões de dólares. Tá? São dados do Banco Central. Aqui os acordos de livre comércio que a China tem com o Bloco Asian, que são hoje 10 países, tá? E mais esses países aqui na América do Sul, tem com o Chile e com o Peru, acordo de livre comércio. Aqui os acordos em negociação, mais alguns blocos, né? Outros em consideração. E aqui o TPP, que é um acordo importante que a China começou a estudar e entrar. Aqui também gostaria de chamar a atenção para a origem e destino das exportações e importações da China. E vocês veem nesse quadro aqui da Ásia, tá? Que a Ásia hoje ela é responsável... Isso aqui é 2018. 47,8% das exportações da China ficam dentro da Ásia e 56% das importações da China ficam dentro da Ásia. Então, o processo de internacionalização da moeda chinesa, ele se iniciou pela própria Ásia. Por isso que você vê hoje alguns bancos centrais já segurando reservas em renminbi. Por isso esses volumes que já passa a ter um percentual pequeno em relação ao dólar, mas é considerável de 200, quase 220 bilhões de dólares, tá? E aí eu fiz uma atualização para 2020. O volume até aumentou em relação às exportações para a Ásia para 50,8% e as importações 55,5%. Para vocês terem uma ideia, o Brasil representa 1,4% das exportações da China e 3,7% das importações. Tá? E nós vimos uma redução que houve aqui na faixa de 5%, das exportações da China para os Estados Unidos em relação ao ano anterior. Mas o que isso mostra? Que a China ela tem uma grande network dentro da própria Ásia, o que permite a facilidade da internacionalização da sua moeda nesse primeiro momento. Tá? Aqui em relação à pesquisa, onde nós vamos passar para a percepção das empresas brasileiras, só para dar uns dados aqui de informação que eu acho que são relevantes, foram coletados dados primários e entrevistados uma amostra teórica de 9 grandes empresas brasileiras representativas do relacionamento comercial com a China. Tá? É uma pesquisa exploratória, qualitativa. Tá? E essas 9 empresas, elas atuam aqui em setores como commodities, proteína animal e indústria.
E um outro requisito é que tenha, no mínimo, uma certa continuidade no relacionamento comercial com a China. Além da entrevista ser com pessoas do alto escalão, que conhecem bem sobre o tema, tá? Foi selecionado empresas com faturamento acima de 5 bilhões. Mas um dado que eu posso colocar para vocês, embora o sigilo da pesquisa, em guardar os nomes das empresas, é que essas empresas são líderes nesses segmentos, tá? E esses segmentos, eles representam hoje mais de 80% da pauta dos produtos exportados para a China. Então, são empresas bastante significativas. E o faturamento acima de 1 bilhão, na verdade, tem empresas com faturamento acima de 100, 200 bilhões, é porque essas empresas exigem produtos customizados em relação ao mercado financeiro. Existem soluções financeiras de produtos e serviços muito customizadas, dado ao seu perfil, ao seu porte, né? Por isso a importância dessas empresas, tá? Desses segmentos. Não caberia entrevistar uma pequena ou média empresa, não seria significativa a amostra, né? E aqui, na análise de resultados, chegou, rapidamente comentando essa primeira parte, para todos a China é um parceiro estratégico, tá? E pretende aumentar as suas operações com a China, muitos, inclusive, mais de 50% das suas vendas são para a China, tá? Em relação ao atrito comercial, quem está no setor de commodities, proteína animal, não está enxergando isso como uma coisa ruim, muito antes pelo contrário, enxerga uma oportunidade. Apenas 2 empresas do setor de indústrias ressaltaram que isso pode levar a uma competição maior com as empresas chinesas que vão destinar os seus produtos para mercados onde essas empresas brasileiras atuam, tá? Mas aqui o uso do renminbi nas transações com a China. As primeiras identificações aqui da pesquisa foram em relação aos benefícios econômicos. Ficou claro que o uso da moeda, ela traria principalmente a redução dos custos de transação. Você hoje, para exportar para a China, você tem que, primeiro você vai utilizar o dólar, que é uma questão que o Brasil faz, e depois transformar esse dólar em renminbi. Se você importa da China, você está comprando lá a moeda deles em renminbi, você tem que trazer para dólar para depois trazer para real. Então, você reduziria as transações de redução de custos de transações, tendo em vista que você teria as transações de uma moeda única, né? Você teria uma operação direta e não teria tanto risco cambial e custos com hedge. Uma outra questão também levantada pelas empresas foi a questão do aumento do comércio, né, pelo uso da moeda chinesa. Ou seja, mais clientes na China teriam acesso, tá, ao mercado brasileiro, e as empresas brasileiras, mesmo as grandes, elas teriam acesso a nichos de mercado aonde ela não tem hoje. Por quê? Porque como as operações são feitas em dólar, não significa que todos os clientes na China têm acesso a linhas de crédito em dólar. E a gente pode fazer uma analogia com o Brasil, onde aqui no Brasil também não é todas as empresas que têm acesso a crédito em moeda estrangeira, em dólar, uma linha de crédito para fechar uma operação de trade finance, como a CC, por exemplo. Então, se você tivesse acesso à possibilidade de exportar em real, você teria a possibilidade de ter acesso a muito mais mercados e aumentar o seu volume de negócios. E também foi verificado que já há demanda de empresas chinesas pelo uso do renminbi nas transações. As próprias empresas chinesas estão demandando tanto as que compram do Brasil, como também as que vendem, mas principalmente também as que compram, tá? Revelando que isso aqui pode aumentar o comércio e o volume de comércio, e isso poderia, inclusive, implicar não só a nossa redução da nossa dependência em exportação de commodities, poderia abrir mercado para outros nichos, tá? Nichos talvez menores de mercado, mas que pudessem ser utilizados em renminbi, aumentando a possibilidade de aumento da nossa pauta de exportação. Aqui algumas barreiras ao uso da moeda, né? A principal aqui é a questão de liquidez. Claro, nós não temos um centro financeiro offshore aqui em renminbi no Brasil, né? E uma questão interessante é o seguinte: se você perguntar para os bancos por que não opera o renminbi, eles vão dizer que não tem demanda, né? E se você perguntar para as empresas, elas vão falar que vai faltar liquidez, ou seja, não há um produto, tá? Mas além da questão da liquidez, também a questão da confiança, tá? Foi citado pelas empresas, tá? A questão que o governo não poderia estar manipulando o valor da moeda, mostrar que é uma moeda segura, bem regulamentada. Mas, na verdade, nós vimos nesses últimos anos, e desde que eu cheguei na China em 2008, o renminbi sempre teve uma variação em torno de 7, chegou a reduzir para 6,2, depois aumentou para 7,10, tá? Mas você não vê grandes oscilações como você vê no Brasil.
Quando a gente fala até de manipulação da moeda, se olhar o real que saiu de 3,50, 3,80, chegou quase a 6, né? Isso aí também é uma variação bastante abrupta, tá? Outra questão levantada também pelas empresas, a independência do Banco Central, tá? Para justamente não deixar o governo manipular a moeda. E uma questão cultural, que é uma questão bastante forte no Brasil, né? Se observa que o Brasil, como o embaixador Castro Neves falou na apresentação, uma dependência muito grande do dólar, né? Tanto é que, para muitas empresas, tem a questão do balanço funcional, né? Qual é a moeda funcional? Para muitos é o real, para outras é o dólar. Tá? E a facilidade também de acessar produtos financeiros em dólar. Tá? Existe uma cultura de somente olhar para a moeda do dólar. Nós estamos falando antes sobre isso, até o próprio euro, que já é uma moeda, né, bastante internacionalizada, a dificuldade muitas vezes de liquidez de produtos aqui no Brasil. A grande maioria das empresas acha que a moeda chinesa pode se tornar uma moeda internacional em razão do tamanho da economia chinesa, né? E como eu já disse, algumas empresas, tanto aqui no Brasil, já foram procuradas pelas empresas chinesas e por bancos chineses para trabalhar com a moeda. Tá? A captação de recursos em renminbi é uma questão assim, um pouco conhecida ainda no Brasil, né? Porque a grande maioria das empresas ela concentra a sua captação de recursos no mercado dos americanos, Estados Unidos e Europa. Mas algumas entendem que é possível, e a gente vai ver mais para frente, já vi, aliás, na questão dos bonds, né? Que existe um mercado aberto ainda para que as empresas brasileiras possam fazer a sua captação de recursos. Inclusive, algumas empresas citaram, né, que o quanto seria importante para elas terem uma linha de trading em renminbi, ou seja, ela poder fechar uma operação no mercado financeiro de câmbio diretamente em renminbi para auxiliar as exportações. Porque eu acho que é conhecido que na China as grandes empresas, a questão da segurança alimentar, as grandes empresas na China elas recebem cotas de importação. Então, as empresas brasileiras acessam essas grandes empresas chinesas. A média empresa na China, que é uma gigante, que seria uma gigante aqui no Brasil, ela não tem essas cotas. Então, se houvesse a exportação em renminbi direto, poderia acessar este mercado, esse tipo de empresa. Tá? Em relação a alguns aspectos políticos e regulatórios, as empresas entendem que seria importante o Banco Central ter em suas reservas a moeda chinesa, né? Seria uma sinalização ao mercado para o fomento das operações, né, e um sinal de confiança e segurança também dentro do mercado. Outra questão foi em relação aos acordos de swap. As empresas entendem, tá, que é importante isso, deixa uma janela aberta para os momentos de crise, tá, acham isso relevante. Assim como nós tivemos agora recentemente o Banco Central do Brasil assinando um swap com o Fed americano de 60 bilhões de dólares, as empresas entendem que poderia ter sido renovado o acordo de swap com a China em renminbi, né? Também entendem a questão da instalação de uma clearing no Brasil, tá? Importante, a maioria considera importante ter um centro financeiro offshore de forma a facilitar as transações, tá? Dar maior velocidade, maior diversificação de produtos e serviços financeiros, tá? E aqui eu chamo a atenção o seguinte, embora há grandes bancos chineses no Brasil, né? Mas muitos em função da limitação de capital, especialmente os genuinamente chineses, tá? Eles têm uma limitação para fazer operações de empréstimos, tá? Então, na medida que você tiver uma clearing aqui, autorizada por um banco, inclusive, não só os bancos chineses, mas algum banco nacional em conjunto também, você passa a ter maior condições de desenvolver produtos e serviços e fornecer liquidez. Ainda em questão também foi perguntado sobre a questão da rota da seda, né? Todas as empresas acham isso super importante para o Brasil ter uma adesão a essa iniciativa chinesa, tá? Isso daria oportunidade também das empresas brasileiras a participarem nos projetos, né, ligados a essa iniciativa. Hoje nós vemos que alguns países aqui na América Latina já assinaram esse acordo, o Brasil ainda não, e as empresas entendem que quanto mais projetos de infraestrutura, melhor para a economia e o Brasil, né, para sair desse gargalo que a gente tem nesse setor. Tá? Elas poderiam vender os seus serviços e equipamentos, né? E para algumas empresas, inclusive, o governo chinês já teria ofertado linhas de crédito para investimento e aquisição de equipamentos, tá, em renminbi, tá? Para aquisição.
Aqui tem uma estrutura e classificação desse resumo todo, né, que a gente colocou, está colocado aqui nos dados, tá? E algumas aqui das considerações finais é que a utilização da moeda ela poderia e deve aumentar o comércio, né, e o volume de negócio com a China, e seriam os benefícios econômicos. Embora não investigado na pesquisa, poderia facilitar e aumentar os investimentos chineses no Brasil. É lógico que as empresas chinesas teriam interesse de fazer os investimentos aqui diretamente na sua moeda para evitar os custos de transação, custos de hedge, tá? As empresas apontaram que o Brasil deveria seguir o exemplo de outros países, principalmente onde a gente falou, aqueles 25 países que já têm seus centros financeiros, né, para o fechamento de acordos de cooperação financeira com a China, que seriam mais aspectos políticos e regulatórios, e isso auxiliaria as empresas a aumentar o seu comércio com aquele país. E a gente entende que esses resultados aqui, embora eu tenha feito a apresentação aqui de uma forma assim, bastante condensada, né, bastante resumida, a incentivar, né, a provocar o mercado financeiro, tá, a desenvolver novos produtos e serviços financeiros que possibilitem a expansão do nosso comércio com a China, né, com segurança e liquidez, né. E uma questão dessa questão cultural que ainda existe, que eu acho que é uma barreira que tem que ser quebrada. Quer dizer, na verdade, aqui não está se defendendo a substituição do renminbi pelo dólar. A gente está colocando aqui uma proposta de dólar e renminbi, e euro, e iene, e outras moedas, ou seja, incluir o renminbi como mais uma opção. Tá? Obrigado, eu vou terminar aqui tá, as minhas considerações. Eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, tá? Mas agora eu passo a palavra de volta para o embaixador, para a Júlia, né? E para os comentários do embaixador Caramuru e do Dr. Pedro Mariani. Muito obrigado, Sérgio. Parabéns pela apresentação. Eu acho que foi extremamente útil para todos nós, extremamente clara e ao mesmo tempo, simples, para facilitar o entendimento. Eu passaria a palavra logo para o nosso primeiro comentarista, que é o Pedro Henrique Mariani, presidente do BOCOM BPM. Pedro, com a palavra, por favor. Obrigado, boa tarde para todos. O trabalho desenvolvido pelo Sérgio é um trabalho muito amplo, né, que cobre realmente uma quantidade de assuntos ligados, todos eles, é claro, pelo tema, que eu tenho que escolher, digamos assim, sobre em que focar, né, numa hora dessa. Eu creio que, obviamente, a minha experiência, né, da atividade bancária, apesar de nunca ter, como os outros 3 palestrantes, tido a vivência na China, e realmente vivências muito importantes e certamente muito ricas pelo momento que estão passando, no caso do Marcos, que continua lá. Daqui eu tenho uma outra visão, que é a visão de um sócio e executivo, né, de um grupo chinês de Xangai, em última instância, de controle estatal, que quer desenvolver não apenas os seus negócios particulares, mas também de uma certa forma, chamado a cooperar, né, com as grandes diretivas do governo chinês, e a internacionalização do renminbi, sem dúvida alguma, é uma delas, né? Como é que uma moeda se torna internacionalizada efetivamente? A gente tem que ter uma visão uma visão histórica disso, apesar de que o assunto ele tem uma contemporaneidade absoluta, eu diria, dado o papel que a China exerce hoje na economia global. Mas, na verdade, a gente tem que olhar para as raízes históricas do que é essa moeda internacional, que, digamos, são moedas de países de common law, os países anglo-saxões, de mais ou menos 200, 300, no final do século XVIII, a Inglaterra se preocupou com isso. E acabou assumindo lá um papel dominante, como a libra esterlina, e foi sucedida, dado pelas todas as intercorrências da história, do enfraquecimento da Europa, do crescimento dos Estados Unidos, foi sucedido pelo dólar.
E como nós acabamos de ouvir aqui, quer dizer, a concentração de transações em dólar no mundo inteiro é muito grande, no Brasil ela é extrema, na ordem de mais de 90%. Então, focando na questão de como é que o Brasil vai... o que tem de novo aqui nesse nosso momento? Primeiro que tem de novo é de que a China se tornou o maior parceiro do Brasil. O maior parceiro comercial em termos de nossas exportações, e também um importante possível vetor de investimentos. Já foi em determinado ano, já deixou de ser, pode voltar amanhã. É um país que se preocupa muito com investimentos em infraestrutura. Na China, pelo Belt and Road, e no Brasil também, é claro, eles têm já uma presença importante e olharão mais para frente para isso. E quais são, na verdade, digamos assim, as dificuldades, né, da internacionalização da moeda chinesa para o Brasil? Vamos primeiro pensar no grande sucesso que é a internacionalização do renminbi na Ásia. Tá? Um gigantesco... Se eu pergunto lá para o pessoal do BOCOM sobre o que eles acham desses mecanismos de clearing que existem em diversos países, como o Sérgio mostrou, eles falam, olha, para nós o dinâmico mesmo é um clearing com os asiáticos. No caso do BOCOM, ele tem esse papel na Coreia. Ele fala, não, a agência da Coreia é extremamente lucrativa, faz uma quantidade de negócios enormes e tal. E a gente tem certeza que o Bank of China, que tem outros importantíssimos, eles estão muito contentes com o espaço que o renminbi vem ganhando nas transações na Ásia. Se nós olharmos, inclusive, a tabela também que o Sérgio mostrou sobre a soma do comércio, você percebe que 50% do comércio, das transações, não do comércio, mas das transações financeiras de importação e exportação, estão concentradas na Ásia. Isso, de uma certa forma, apontaria que se o Brasil se tornar um parceiro dessa internacionalização, ele não estará só diminuindo os custos, né, aumentando a nossa competitividade diante da China, para vendas e compras da China, como estaremos na Ásia como um todo. Na verdade, eu acho que está se criando uma esfera de internacionalização do renminbi na Ásia, que é a região que mais cresce no mundo. Claramente existem questões de curto prazo aí, agora saindo dessa visão tão histórica, mas indo para a visão imediata, estão havendo grandes transformações no qual a Ásia tende a crescer cada vez mais. A Europa perdeu grande parte do seu dinamismo, é claro, a Alemanha continua muito dinâmica, países do leste também, mas a Europa como um todo perdeu o dinamismo. E nós, cada vez mais, estaremos nos aproximando, se não da China, da Ásia. Né? Qual o principal obstáculo para isso? Eu me lembro quando eu comecei a interagir muito com o embaixador Marcos Karamuru, ele estava ali ele estava assumindo a embaixada da China e nós estávamos concluindo nossa negociação com o BOCOM. Ele chamou a atenção sobre o quanto que os brasileiros precisavam de conhecer a China e a China precisava de conhecer o Brasil. E ele falava no seu sentido mais amplo. Não, tem que haver mais viagens de brasileiros para a China, mais viagens seja de empresários, seja de turismo, seja lá do que for. Há uma enorme distância entre os dois países do entendimento um do outro. Né? A gente tentou se envolver, a gente se envolveu e digamos assim, nós nos demos a isso com o objetivo de nós sermos uma ponte que ajudasse nesse processo e, obviamente, com o foco na área financeira. Né? Eu acho um dos projetos principais era exatamente a clearing. Tive diversas conversas com o embaixador Castro Neves sobre isso. Tivemos, digamos, trocas de ideias e mesmo procurando atuar para que isso daí possa evoluir. Até agora, digamos, estamos para trás do Chile e da Argentina, ou seja, na América Latina houve abertura das clearings no Chile e na América Latina, e no Brasil tivemos sinais, eu acho que eu posso falar isso,
certamente o meu nome, creio que o embaixador também concorda, sinais de interesses de haver da China de criar essa clearing aqui, mas, de uma certa forma, com variações de ênfase, vamos chamar assim. Outra coisa que eu aprendi com o Marcos foi dizer que na China as coisas, ao mesmo tempo, se pensam em muito longo prazo, mas também se pensa em muito curto prazo. Ou seja, uma determinada direção pode ser alterada em um prazo muito curto, a direção essa que pode ser muito importante para nós, né? No caso, nesse assunto daí. Né? O longuíssimo prazo da China está sempre em mente, mas o curto prazo também cria muitas voltas que às vezes nos surpreendem. Né? Eu creio que a nossa principal dificuldade, né, de por que isto não evoluiu tão rápido, talvez seja assim como nós consideramos a China algo já não tanto, mas digamos assim, temos a tradição de olhar para a China como algo distante. A China também tem uma tradição, acho, de olhar para o Brasil como algo distante. Eu me lembro um pouco aquela figura, aquele desenho que tinha na capa do New Yorker sobre como é que o sujeito via, ou como é que o nova-iorquino via o mundo. Então ele via assim, até a Terceira Avenida ele via com uma certa nitidez. Daí depois, a partir dali, era uma coisa bem estranha, lá os Estados Unidos, e por último lá aparecia um pontinho que era o Japão. A China às vezes me dá essa sensação, ela olha para a Ásia e fala assim, não, isso aqui é o que me importa. Isso aqui é o meu lugar, isso aqui é um lugar dinâmico, um lugar que cresce, as oportunidades são imensas. Aí ele olha, é claro, para os Estados Unidos, do outro lado do Pacífico, que é o país mais importante do mundo, em termos econômicos, em termos de inovação e tudo mais. Olha para a Europa também, o segundo maior. Quando olha para a gente, como o Sérgio acabou de demonstrar, né, nós representamos, eu ainda estava só com o dado que ele botou no estudo que me mandou, não o que ele atualizou, que é eu tenho o número de 2018, a gente representa 2,4% se você somar os dois movimentos ali de importação e exportação. Né? A Ásia representa 50%, e ele falou agora em 55%. A Europa representava 18%, agora a América do Norte 15%, com o processo de decoupling. Como a gente já viu, 2019 já vai para baixo disso, a Europa não tem grande dinamismo e a China e a Ásia tem um dinamismo de ir para 55%. Né? A América Latina toda tem 6,6%, e principalmente aí está o Chile e o Peru exportando os minérios, e são economias pequenas comparadas com o Brasil, totalmente. Eu acho que o embaixador Yang Guangmin deve estar fazendo todos os esforços para essa aproximação com o Brasil. Espero que ele tenha o maior sucesso. Nós temos, além dessas questões, vamos dizer, mais difíceis aí, a gente tem hoje alguns problemas de curto prazo, um deles, inclusive, é a ausência de voos. Ou seja, se nós quisermos e os chineses quiserem se aproximar mais de nós, não temos conexões fáceis e temos quarentenas e tudo mais, então isso está nos afastando da China de certa forma. E o processo de decoupling dos Estados Unidos com a China, que é um processo histórico em andamento e que não vai retroagir, eu imagino mais, ele também cria um bocado de ruído e que pode também estar nos afetando um pouco nessa história daí. Agora, eu acredito que, quer dizer, como economista, né, a gente sempre encontra as razões econômicas para as coisas. Eu tenho uma visão de que uma imensa capacidade de interação comercial do Brasil e da China, que é provado pelo dinamismo, inclusive, da nossa agricultura. A gente não deve ter nenhuma restrição a esse nosso crescimento agrícola. É um crescimento de alta base tecnológica, é onde nós conseguimos ser competitivos no mundo inteiro. A indústria brasileira sofre um problema de produtividade, o que, sem dúvida alguma, é algo para ser tratado seriamente, mas para o caso exatamente dessa aproximação maior com a China.
Mas tudo isso nos aproxima cada vez mais da China e cedo ou tarde a moeda chinesa terá importância para nós, principalmente se a China for ágil nessa questão da criação do mecanismo de conversão aqui, de caixas de conversão aqui, seja que a gente consiga, por essa aproximação cultural maior, a gente chegue a crescer ainda mais nossa atividade com eles e a moeda estiver cada mais importante. Um último comentário apenas. Eu acho que, como eu falei no início sobre essa questão da libra esterlina e do dólar, eu acho que nós nunca teremos uma China não sou um chinês para afirmar uma coisa tão peremptória sobre um assunto tão sério, mas eu acho que a gente está falando não de um país que pode convergir para a moeda dos Estados Unidos, para a metodologia, para todas as instituições formais e informais que os Estados Unidos têm, que a Inglaterra tem, os outros países, Austrália, Nova Zelândia e diversos outros têm também. A China não convergirá para um Banco Central independente, na minha opinião. A China convergirá para algum outro sistema que ela inventará por si próprio, encontrará um equilíbrio dentro dele, mantendo as suas instituições, sejam as formais, sejam as informais. E isso não significa de jeito nenhum o caminho para o fracasso soviético, com seus problemas de barter e diversos tipos de coisas que simplesmente levaram à falência do sistema. Pelo contrário, acho que a China encontrará um sistema híbrido intermediário, como ela já é um certo sistema híbrido econômico, e terá sucesso cada vez mais nessa internacionalização. Esses são meus comentários ao belo trabalho que o Sérgio fez. Muito obrigado, Pedro, pelos seus comentários, certamente muito úteis e suscitam também uma série de outras questões aí que são igualmente importantes. Mas eu passaria a palavra logo ao embaixador Marcos Caramuru para os seus comentários. Marcos, com a palavra, por favor. Marcos, tem que liberar o áudio. Libera o áudio. Pronto, liberei. Boa tarde, Júlia, Luiz Augusto, Sérgio, Pedro. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Vou fazer uns comentários breves e um pouco para além do tema do Sérgio, que é muito concentrado na parte comercial, embora ele tenha falado de vários outros temas. Vários fatores importam para que uma moeda se torne uma moeda internacional, né? A robustez da economia, que é emissora da moeda, a sua internacionalização, sua relação com o mundo como um todo, a previsibilidade e transparência das suas políticas, a robustez do seu mercado de capitais, uma série de fatores. A China está um pouco longe de vários desses fatores, porque não tem propriamente uma política monetária e, por consequência, uma política cambial transparente. A robustez da sua economia é visível, mas aqui e ali há alguma dúvida sobre a previsibilidade. Mas a China vai evoluindo na direção da internacionalização da sua moeda no sentido pleno. Ou seja, ela continua a afirmar que ela vai abrir a conta de capitais, que ela vai mudar a política monetária. E, do ponto de vista da robustez do mercado de capitais, a China tem feito um esforço muito interessante. Eu acho que é muito comparável ao que a China fez, por exemplo, na área industrial, né? Ela começou com o mercado fechado para a participação estrangeira, depois permitiu que instituições financeiras estrangeiras viessem com a participação minoritária em joint venture com as chinesas para operar no mercado chinês, no mercado de bônus, no mercado de equity. Depois permitiu que as estrangeiras tivessem 51% e agora, mais recentemente, permitiu que elas tivessem a totalidade do capital, como foi o caso, por exemplo, do JP Morgan, que durante a pandemia conseguiu autorização para ter 100% de um fundo mútuo na China. Então, a China vai caminhando
no sentido de políticas que respondam ao que a ortodoxia nos diz que é a norma para você ter uma moeda internacionalizada. Mas, ao mesmo tempo, ela vai fazendo de uma forma heterodoxa, diferenciada e com suas próprias soluções os esforços para a internacionalização do renminbi. Esses esforços, como o Sérgio mostrou na sua apresentação, eles estão baseados num tripé. O primeiro tripé é um acordo de swap com algum outro país onde funciona uma outra moeda em que eles possam haver um swap de moedas. Segundo, um acordo sobre a determinação de uma instituição que vai fazer o clearing das moedas. E terceiro, um acordo no contexto do QFII, ou seja, um acordo que permita que as instituições financeiras do outro país, que não a China, investam no mercado chinês. Normalmente, essa inversão era feita através de cotas, essas cotas desse programa chamado QFII, Qualified Foreign Institutional Investor, né? E esse tripé era respeitado. Em 2013, quando a China assinou o acordo de swap com o Brasil, ela assinou esse acordo de swap com uma série de países, com praticamente todos os europeus, todos os latino-americanos. Ela ali deu o seu primeiro passo. O que aconteceu foi que os demais países, imediatamente em 2014, assinaram os acordos de clearing. E o Brasil ficou parado, não é? E deixou que o acordo de swap de moedas perdesse a validade 3 anos depois, enquanto os demais países mantiveram o acordo de swap, fizeram o acordo de clearing e viram as suas instituições financeiras pedindo cotas para investir na China. Por quê? Porque se você vai incorporar os renminbis, você tem que ter uma demanda por renminbis no seu país. Essa demanda será basicamente daqueles que vão fazer comércio em renminbis, daqueles que querem investir no mercado chinês, que não são muitos no Brasil, ou dos que querem operar na economia chinesa, no mercado como instituições financeiras e que querem fazer investimentos de portfólio em bônus ou em equity, no que quer que seja. Eu acho que trazer esse tema à tona nesse momento é muito interessante, porque, em primeiro lugar, eu acho que nós vamos viver nos próximos anos um período em que vai haver muita procura pela liquidez internacional, porque com os déficits orçamentários e fiscais que praticamente todos os países enfrentarão, vai haver muita disputa no mercado para a absorção de recursos para financiar esses déficits. E eu acho que ter uma janela aberta no mercado chinês, através da possibilidade de emissão de bônus no mercado chinês, por exemplo, seria algo muito interessante. Ao mesmo tempo, eu noto que há várias instituições financeiras brasileiras que começam a olhar o mercado chinês ou as possibilidades de investir no mercado chinês com um certo interesse. Claro, taxa de juros muito baixa no Brasil, taxa de juros zero no longo prazo negativa no mercado americano. O mercado chinês começa a ser um mercado razoavelmente atraente e as instituições financeiras brasileiras passam a olhá-lo, atrasadas em relação às instituições financeiras europeias ou americanas, e também em relação a um país na América Latina, que é o Chile, não é? A Argentina nunca chegou a pensar nisso. O acordo de swap de moedas com a Argentina foi basicamente para a Argentina poder importar bens chineses, né? Ou seja, em algum momento, para além dos temas comerciais, e que o Sérgio descreveu com grande propriedade, eu acho que aparecem no ramo essencialmente financeiro e das instituições financeiras, ou seja, possibilidade de captação no mercado chinês, possibilidade de investimento no mercado chinês, abre-se um cenário que justifica muitíssimo nós voltarmos a esse tema e nós temos esse tema como prioritário na nossa pauta. Mas é que eu queria dizer que eu acho que esse momento em que nós realizamos essa discussão é um momento muito útil, é muito interessante. Eu acho que nós deveríamos nos debruçar mais sobre isso, até para o diálogo que o próprio CBC tem normalmente com as autoridades brasileiras sobre esse tema, e também aproveitando a circunstância de que, para que haja o clearing de moedas, em vários países é preciso selecionar os bancos. A grande maioria dos países acabou acordando ter um banco chinês fazendo esse trabalho, menos os americanos, que optaram por bancos americanos. Mas nós temos, olhando o Pedro aqui, essa peculiaridade de ter um banco que é uma joint venture entre um banco chinês e um banco brasileiro, que estaria perfeitamente enquadrado
nesse esforço, se nós, de fato, prosseguirmos nesse esforço na linha que os demais estão prosseguindo. Uma observação finalíssima é o seguinte: as cotas de QFII, essas cotas para investimento de portfólio no mercado chinês, já não são mais necessárias. Em setembro, o governo chinês disse que elas iam terminar, e agora, a partir de 6 de junho desse ano, não há mais necessidade de cotas para investir no mercado de bônus e no mercado de equity chinês. Ou seja, as condições estão mais favoráveis e mais abertas. E, de alguma maneira, nós deveríamos avançar nessa discussão em benefício do comércio, em benefício daquelas empresas que precisam do renminbi para comércio, que recebem cotações dos produtos que querem comprar em renminbi ou que querem vender em renminbi, em benefício das empresas que já operam na China e que têm uma demanda natural com renminbis, em benefício da nossa capacidade de ampliar mercados para captar no mercado chinês, num mundo em que absorver liquidez vai ser uma briga extraordinária entre economias grandes e pequenas, e em benefício daqueles que começam a olhar outras oportunidades de investimento nos mercados externos que possam compensar pelas oportunidades de menor remuneração que existem no mercado brasileiro ou no mercado americano. Ok? Fico por aqui. Obrigada. A gente está, então, agora entrando aqui na parte do debate com o público. Chegaram muitos comentários, inclusive até queria falar aqui para o Sérgio, com muitos elogios aqui a apresentação que foi feita. A gente teve aqui mais de 300 pessoas conectadas ao vivo, estão chegando várias perguntas, então vamos ver se a gente consegue fazer um debate dinâmico, com respostas curtas, para a gente ter o maior tempo possível aqui para a conversa. Eu vou começar com a pergunta do Túlio Cariello, que é do Conselho Empresarial Brasil-China, para o Sérgio. Sérgio, poderia comentar sobre a nova criptomoeda renminbi? Acredita que esse movimento fortalece a internacionalização do renminbi? E uma outra pergunta também da Senior Fellow do SEB, Tatiana Rosito. Quando o Brasil e China assinaram o swap de moeda em 2013, houve grande reação da indústria. Fundamentada ou não, a razão era o temor de que o uso do renminbi favorecesse as importações de bens manufaturados chineses. Como você demonstrou, isso vale para os dois lados. Como aplacar esses temores no futuro? Antes de mais nada, muito obrigado. Obrigado pelos comentários do Dr. Pedro Mariani e do embaixador Karamuru. Também pelas perguntas, né? E eu queria dizer inicialmente também, eu ouvi algumas perguntas, essa pesquisa é a ponta do iceberg, né? Quando você está fazendo uma pesquisa com mestrado, doutorado, você tem que reduzir muito o seu escopo. Então, não foram investigados a questão dos investimentos e outras questões que estão sendo tratadas, mas a gente pode conversar sobre isso com certeza. A questão do renminbi digital, né? Eu entendo que há uma confusão com criptomoeda, porque ele não tem um blockchain dentro dele, tá? Não vai ter um blockchain. Tá? Então, ele é uma moeda digital criada dentro do Banco Central, que vai permitir com que você, dependendo do volume que você faça a utilização, você tenha isso num aplicativo dentro do seu celular, tá? E se você tiver uma movimentação elevada, você vai ter que ter uma conta bancária, aberta num banco chinês, tá? Não entendo que isso seja um grande, na minha avaliação, que isso seja um grande influenciador da internacionalização da moeda. Porque hoje, se você observar, você já tem a moeda digital de outras formas, através de cartão, através das transferências eletrônicas, né? E o que pode haver, na verdade, a maior opções em relação aos meios de pagamento. Mas quando você finaliza a transação dos meios de pagamento, você precisa dar um destino a esse saldo. Então, eu acredito que isso é uma experiência interessante que o People's Bank of China está fazendo. Outros bancos centrais certamente estão pensando também no mesmo rumo, né? Mas eu não vejo isso como um fator preponderante para a internacionalização da moeda chinesa. Pode contribuir? Pode, mas não é determinante. Vai ter que ter outros fatores, porque você precisa ter uma certa liquidez em relação ao que você está fazendo com a moeda chinesa. Em relação à pergunta da Tatiana, eu acho interessante, eu até gostaria de devolver ela como diplomata também, o embaixador Karamuru, né? É uma percepção.
Mas eu até gostaria do comentário do embaixador Karamuru também sobre essa questão. Na verdade, eu acho que eu vejo aí assim, um misunderstanding, né? Uma falta, porque a moeda, na verdade, ela pode aumentar oportunidades para você, tá? Na medida em que vai abrir mais mercados, né? Não significa que naquela época que foi operado o renminbi havia um receio que houvesse uma enxurrada de invasão de recursos chineses, os investimentos, né? E a gente sabe que isso talvez seja difícil, né? Mas eu não vejo, eu vejo isso como misunderstanding. Eu acredito muito mais na questão das oportunidades de fazer negócio, porque ela vale para os dois lados, né? Você está, tanto como a Tatiana colocou, você está aumentando a possibilidade de você avançar em mercados que você não tem competitividade usando o dólar e que você teria competitividade usando a moeda local chinesa dentro da China. Mas eu gostaria de ouvir também os comentários do embaixador Karamuru, do embaixador Castro Neves, do Pedro também. Karamuru, Castro Neves. Deixa eu fazer um comentário. Deixa eu fazer um comentário aqui. Eu acho que 2013 era uma outra realidade, né? Enquanto as empresas brasileiras ainda achavam que a concorrência chinesa era uma concorrência predatória, porque os salários eram muito baixos, porque as empresas não pagavam tributos, porque não pagavam previdência social, esse tipo de coisa. Remnants do passado, né? Quer dizer, mas a gente sabe que essa realidade mudou completamente, que as empresas hoje em dia pagam salários altos, inclusive, contribuições previdenciárias altas, etc. E eu acho que hoje também você teve uma consolidação assim das importações brasileiras, que o medo era as importações, né? Você ter uma corrida para as importações, porque você teve uma consolidação. Basicamente, o que a China exporta hoje para o Brasil são bens de capital, bens de grande valor agregado, que são usados nas empresas, porque as máquinas chinesas melhoraram de qualidade e tornaram-se mais baratas. Então, eu não acho que o comércio hoje você possa dizer assim, mas então esse impedimento ainda existe. E, além disso, eu prefiro olhar para o futuro. Quer dizer, onde é que é o futuro? O que nós temos que construir com a China mais adiante? E eu acho que seria um equívoco você não imaginar que a gente não tem que construir no futuro uma relação com a China que tenha uma vertente financeira significativa. Não há como não construir algo nessa direção. E eu acho que a gente tem que trabalhar para isso. Eu acrescentaria, estou inteiramente de acordo com o Marcos e também com a proposição do Sérgio, eu apenas acrescentaria, ampliaria um pouco mais o escopo. O que nos falta do nosso lado é um olhar de longo prazo, quer dizer, uma visão de olhar para o futuro, como o Karamuru falou agora. Enfim, na verdade, nós tivemos, por exemplo, o acordo de 2013, o acordo de swaps de 2013, que não foi renovado. Não foi renovado, imagino eu, não porque houvesse uma decisão muito clara, específica, fundamentada para não renová-lo. Simplesmente deixou-se que ele acabasse. Todo mundo renovou, menos o Brasil. Quer dizer, nós continuamos sem fazer o nosso dever de casa nas nossas relações com a China. Já virou um lugar comum dizer que toda vez que tem uma negociação, sobretudo no mundo oficial, entre chineses e brasileiros, os chineses sabem exatamente o que eles querem do Brasil. E nós sabemos o que queremos exatamente da China? Isso é uma grande pergunta que a gente faz. Nós estamos fazendo o nosso dever de casa? Nós estamos com um olhar de longo prazo? Ou simplesmente queremos vender aquilo, sobretudo no mercado de commodities, quando o preço está favorável e que nós temos safras favoráveis também? Então, essa questão é muito importante, a meu juízo, porque não há, até agora, uma percepção clara de quais são os objetivos estratégicos do Brasil na sua relação com a China. E eu vejo, por exemplo, pelas algumas perguntas que estão surgindo por aí, como é que a gente se posiciona, por exemplo, em relação ao conflito comercial entre China e Estados Unidos, que é mais do que um conflito comercial. Mas, enfim, quais são os objetivos estratégicos do Brasil? O que a gente vai querer fazer, digamos assim? O Brasil é um país de uma economia grande, uma das 10 maiores do mundo. A gente não é uma economia facilmente satelizável, para usar uma palavra do falecido chanceler Azeredo da Silveira. Mas, digamos assim, o Brasil sempre, como dizia o Marcos Zambuja, a gente sempre acaba optando pela opção certa em matéria estratégica, mas só de experimentar todas as opções erradas. Quer dizer, esse tipo de clareza
e que ainda nos falta ainda, digamos assim, especificar? Obrigada, embaixador. Chegou uma pergunta aqui para o Pedro Mariani, que eu vou fazer. O que é mais estratégico para o BOCOM? Trade Finance entre Brasil e China, serviços não financeiros para parceiros estratégicos ou se posicionar para fazer clearing do renminbi no Brasil? Tem que liberar o áudio. Já acabei de liberar. Entre essas três escolhas, no momento, prepondera, na verdade, serviços financeiros, no final, crédito para as empresas chinesas aqui no Brasil. Ele não deixa, é um serviço financeiro viabilizando não apenas simplesmente fazer um empréstimo, mas, na verdade, você tem a presença chinesa hoje requer muitas garantias de performance, para bid bonds. Também, de uma certa forma, nós fornecemos a possibilidade de hedge. Estamos falando basicamente sobre você fazer hedge de dólar, na verdade. Nós nunca fizemos uma operação de hedge de renminbi, nunca nos foi demandado, nem por uma empresa brasileira, nem por uma empresa chinesa. Nós temos, é claro, como estratégia atender as empresas chinesas todas aqui e também as empresas brasileiras que têm uma ligação mais profunda com a China. Isso é mais ou menos óbvio, é uma questão de capacidade competitiva, de ter uma vantagem competitiva, né, nesse tipo de negócio. A questão do clearing seria uma complementação disso. E eu acho que também o clearing, como eu falei sobre a questão da familiarização seja de empresas brasileiras, seja de empresas estrangeiras colocadas aqui com a moeda chinesa, certamente gerará oportunidades de negócios mais para um banco que tem uma origem chinesa, feito a nossa, do que em relação a outros bancos. Isso é a chamada vantagem competitiva. Mas se nós fizermos o trabalho direito, isso não quer dizer que seja um monopólio, de que seja um oligopólio. Certamente estaremos sempre sujeitos à competição. Inclusive, é sempre interessante lembrar que a China estimula a competição entre os seus diversos bancos que no final são controlados pelo Estado, mas que são competitivos entre si. Mas eles certamente, a grande vantagem seria essa familiarização com outros mecanismos. E o Brasil, acho que a gente tem que sempre se lembrar que o Brasil é um imenso mercado, um imenso e sofisticado mercado financeiro de capitais, e que, neste sentido, ele talvez seja uma grande vantagem para conseguir, num país, um país com tais níveis de volatilidade que o Brasil tem, de encontrar as soluções para a familiarização com a moeda chinesa. E nós temos a capacidade técnica de fazer isso. Obrigada, Pedro. Como o Castro Neves disse, está chegando muitas perguntas aqui sobre a reação americana. Então, eu vou começar com uma pergunta do Henrique de Azevedo. Se podemos imaginar uma reação dos Estados Unidos a esse movimento de internacionalização do renminbi, isso pode ser entendido como parte da guerra comercial entre os dois países. E tem também aqui uma outra pergunta: se há liquidez e instrumentos financeiros efetivos no mercado hoje para proteção cambial em renminbi. Então, quem gostaria de... Sobre a proteção cambial do renminbi, exatamente, existem derivativos em Xangai, né? Nós nunca trabalhamos para perceber concretamente a liquidez deles. O BOCOM BBM nós nunca operamos lá na Bolsa de Xangai, mas a informação que vem da sede lá não é um mercado líquido para prazos de até 2 anos e seria possível de fazer. Nós nunca recebemos um cliente que, de uma certa forma, tivesse este problema na mão de fazer esse hedge e nos solicitou o hedge. Não, nós nunca fizemos. Mas acho bem possível que a gente faça com grande facilidade. Tá?
É interessante essa pergunta, porque hoje você tem nos centros financeiros, e o maior deles é Hong Kong. Hong Kong hoje responde por mais de 70% do volume das operações no mercado offshore. Mas você também tem no mercado americano, você tem no mercado de Londres, é o maior mercado para FX em renminbi, ou seja, transações do renminbi no mercado à vista spot. Tá? Mas você tem todo um mercado de derivativos, mercado de futuros, mercado de opções, NDFs, tá? Para você fazer seus hedges. Você não tem aqui no Brasil por uma mera questão de, como o Dr. Pedro falou, questão de liquidez, tá? Aliás, isso acho que já foi respondido antes, eu vou reforçar em relação à moeda digital. A moeda digital ela não vai se internacionalizar, não vai ajudar se não houver liquidez dela, tá? Acho importante também frisar o seguinte, nesse processo todo que a China ela está desenvolvendo na relação à internacionalização da moeda chinesa, como foi citado aqui, é um processo recente, ele tem basicamente pouco mais de 10 anos. Quando nós compararmos o processo de internacionalização do renminbi com outras moedas como o dólar, como o próprio euro, como a libra esterlina, nós vamos ver que a libra esterlina começou o processo dela lá nos anos 1700, no final dos anos 1600, 1700, né? E a Revolução Industrial impulsionou isso bastante. Até 1913, nos Estados Unidos, era proibido os bancos americanos se estabelecerem no exterior, então o Fed fez essa autorização e houve a internacionalização da moeda americana em conjunto com a libra esterlina. E até 1950, as reservas internacionais, grande parte delas eram compostas por dólar e pela libra esterlina. Tá? Só depois disso, com o plano Marshall. Eu acho que o chinês tem um ditado que diz o seguinte: minha mãe é aquela que me dá o leite para eu tomar. Né? Eu acho que o Brasil ele tem que ser bastante ativo e nós temos que procurar buscar as nossas parcerias, né? Com realmente aonde nós temos essas oportunidades. Eu concordo com o Pedro, né, quando ele fala sobre a independência do Banco Central. Eu acho que a China ela vem num processo de internacionalização da moeda, né, seguindo aquilo que ela sempre pega, ou seja, o nosso socialismo com características chinesas. Tá? A gente até às vezes brinca, conversando com o embaixador Karamuru, que a China está reescrevendo todos os capítulos sobre o livro de economia, né, na parte de derivativos agora. Então ela vai ter o jeito dela de lidar com o mundo. Como o próprio embaixador Karamuru às vezes ressalta nas suas palestras, a China entrou na Organização Mundial do Comércio no jogo, né, e levou o baralho dela. Eu acho que o que nós não podemos ficar no Brasil, e isso foi ressaltado também por todos vocês, né, e pelo embaixador Castro Neves também, nós não podemos ficar atrasados em relação aos demais países. Nós temos que entrar no jogo. Não necessariamente nós vamos transformar, ninguém aqui está propondo que se abandone o dólar, não, muito antes pelo contrário. Além do dólar, do euro, do iene, do dólar canadense, do dólar australiano, se passa a colocar também nas nossas reservas uma fatia, né, do renminbi e começa a se dar liquidez desse mercado e fazer uma coisa que a China faz e que no Brasil precisa aprender a fazer também, que são os chamados projetos pilotos, né? É aquilo que se fala, as coisas começam de baixo para cima, começam pequeno em relação ao município, depois se tornam, isso é expandido para o restante do país, tá? Então, na medida em que 28% das nossas exportações hoje são para a China e quase 20% das nossas importações hoje são da China, tá? É claro que isso é importante. E durante as pesquisas, as entrevistas às empresas, surgiram várias coisas que a gente não citou aqui, mas eu me recordo de uma pesquisa de uma empresa, por exemplo, que ela me disse o seguinte, né? Ela exportava determinado produto e ela disse assim, se amanhã a China me disser que eu só posso vender em renminbi para eles, que ela vai me pagar só em renminbi, eu ligo imediatamente para os bancos e vou pedir um produto em renminbi, porque eu não vou perder o meu mercado em vender para a China, tá? Por causa da moeda, eu vou passar a usar renminbi. E uma outra coisa que eu queria colocar também em relação à questão de clearing, né? Eu acho que o Brasil poderia fazer como fez os Estados Unidos, como fez o Japão, além de ter um banco chinês, ter um banco local, né? Para que se faça esse papel de clearing, né? E uma coisa, doutor professor, me permite dizer assim, o Bank of Communications ele é do tamanho do Banco do Brasil, ou seja, é um banco gigantesco dentro da China, tá? Então é um banco muito importante, tá? São esses comentários, Júlio. Acho que o Karamuru ia fazer um comentário também nessa linha. Pode avançar nas perguntas. Tá, vamos fazer aqui o último bloco. Não sei se o Castro Neves também quer incluir alguma, que eu vi que o... Não, eu sigo aí a sua seleção. Tá. Já vi aqui as perguntas. Bom, então,
levando em consideração as posições do governo brasileiro em relação aos Estados Unidos, qual seria o impacto do adensamento do uso da moeda chinesa pelo Brasil? E após tantos mal entendidos na política externa com a China, se acredita que nesse governo ainda haverá chances para a instalação de um centro financeiro de renminbi no Brasil? Quem é o perguntado? Sérgio? Não, tem a pergunta. Eu queria deixá-los à vontade, quem quer responder. Não, o Sérgio quer. Eu deixo o Sérgio. Ou então para os diplomatas. Eu acho que eu não respondi certo. Ela é uma pergunta muito importante, né? Porque ela está dentro de um contexto agora bastante interessante, vamos chamar assim. Tá? E é lógico que ela é uma pergunta que todo mundo se faz. Tá? Eu não vou fugir da resposta dessa pergunta. Tá? Eu, como disse anteriormente, eu acho que o Brasil ele tem que fazer parceria defendendo seus interesses, não importa com quem. Tá? Quando eu estava fazendo a minha pesquisa, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, um político de alta representatividade, alto escalão dentro do Brasil. Não é do meu estado, de outro estado. E quando estava falando sobre esse tema, perguntado a ele me respondeu da seguinte forma: mas nós temos que entender, ver o que os Estados Unidos vão achar sobre isso. Tá? E eu achei estranho pelo seguinte: nós ficamos aqui pensando o que os outros vão pensar, né, sobre o Brasil, quando na verdade os Estados Unidos já têm o centro financeiro dele offshore em renminbi instalado em Nova York, né, que é conduzido por um banco chinês e pelo JP Morgan, e está fazendo as suas transações em renminbi. O que nós temos que entender, eu acho que nesse processo, é o seguinte: a Europa ela não vai usar o renminbi nas transações com o Brasil, ela prefere usar o euro ou o dólar. Os Estados Unidos, a América, não vai usar o renminbi nas suas operações com o Brasil, porque vai usar o dólar. Então, nós temos um continente, a América do Norte vai usar o dólar, a Europa vai usar o euro, tá? E sobra a Ásia, que tem o iene ou o dólar. Tá? E agora está surgindo o renminbi. Então, acho que nós temos que ter... Se o governo hoje ele não enxerga, né, ou não consegue enxergar, né? Aliás, é uma das coisas que a gente vê que as pessoas confundem o comunismo na China, né? O socialismo na China. O comunismo na minha visão, é o nome do partido. A China hoje ela tem uma democracia de um partido só, vamos chamar assim, tá? Né? Mas ela tem um socialismo com características chinesas. Esse características chinesas dá uma diferenciação tudo sobre o que significa socialismo em relação aqui no Brasil. Porque até é interessante fazer um comentário, sem querer fugir do tema. As pessoas pensam que socialismo distribui tudo para o povo. Não, na China não tem nada de graça. A China, ela incentiva o desenvolvimento, uma economia de Estado e incentiva o empreendedorismo, né, através da oferta de oportunidades. O Estado não é tão paternalista assim, né? Tanto é que o sistema de saúde não é gratuito, o sistema universitário não é gratuito, então o povo tem que pagar por isso. Por que eu faço essas ressalvas? Porque nós temos que começar a entender um pouco melhor essa geopolítica, essa geoeconomia, e entender que isso é uma questão de interesse do país, tá? Não é uma questão de ideologia mais. Existem demandas de empresas. Mesmo depois desse trabalho, eu recebi e-mails de 2 empresas me perguntando mais sobre essa situação, porque eles estavam fazendo estudos não só de exportação em renminbi, mas para importação dos seus insumos em renminbi, na medida que isso aí provocaria uma redução dos custos de transação. Então, como o embaixador Karamuru falou, a questão da nossa pauta exportador-importador, enquanto nós temos só commodities, a China, nós importamos muitas coisas, não é mais o 1,99, como se chamava antigamente. Nós importamos muitas coisas de qualidade. Tanto é que um dos maiores segmentos de importação do Brasil, depois do segmento de óleo e gás, com as plataformas, está no setor de telecomunicações, né? A presença de muitos componentes chineses aqui no Brasil. Então, acho que nós estamos perdendo oportunidades, até por desconhecimento, né, de como funciona, pela falta de informação. E isso só prejudica o Brasil. Obrigada, Sérgio. Bom, estamos aqui chegando ao fim aqui do nosso tempo de debate. Eu queria ver se o Karamuru e o Pedro Henrique querem fazer um último comentário de 1 minuto antes de passar para o Castro Neves fechar a reunião. Eu só queria comentar rapidamente, fazer um comentário sobre essa última pergunta,
O Sérgio já fez o comentário, né? Olha, eu falei daquele tripé, né? Que são o acordo de swap, depois o centro de clearing, depois os investimentos no mercado financeiro e outros, né? A demanda pela moeda para investimento. Os Estados Unidos têm os três. Os Estados Unidos têm o acordo de swap, os Estados Unidos têm o acordo de clearing e os Estados Unidos têm uma imensa demanda para investir na China, né? Ou seja, seria absurdo que os Estados Unidos tivessem qualquer restrição ou objeção a criar um centro de clearing no Brasil. Na verdade, se você for olhar toda essa controvérsia entre a China e os Estados Unidos, que ela é extraordinariamente verbal, mas é muito menor na prática do que a guerra verbal que existe entre os dois países, você vai olhar que a China, eu tenho notado isso consistentemente, a China responde a todas as ameaças dizendo assim, mas o nosso processo de abertura vai continuar. Por quê? Porque ela sabe que ainda existe grande apetite americano para participar da economia chinesa, sobretudo no setor financeiro. E a China vai pouco a pouco abrindo esse setor financeiro, como fez essa semana com a American Express, depois anunciou que vai fazer com Visa e Mastercard, como deu autorização ao JP Morgan há algumas semanas para ter um fundo, como vai dar às demais. Ou seja, o apetite do setor financeiro americano para entrar na China é muito grande. E a China vai abrir essa torneira gota a gota, na medida em que ela possa usar essa torneira como instrumento para aliviar o ambiente de tensões com os Estados Unidos. Muito bom. Meu comentário final é só sobre uma questão levantada pelo Sérgio. Em primeiro lugar, ele chamou a atenção para o fato do BOCOM ser um banco muito grande. Isso aí teve uma diferença na nossa forma de funcionar, não apenas pelo tamanho do BOCOM, mas pelo fato dele ser chinês. Muitas empresas, então, se aproximaram de nós por terem um fluxo de negócios com a China. E me chamou a atenção um desses movimentos de procura para fechar preços em renminbi. Um dos nossos clientes se aproximou para falar, não, mas agora meus compradores estão querendo que eu feche esse preço em renminbi. O que vocês acham disso? Então, nós procuraremos fazer o hedge. O interessante é que nós sentimos essa pressão durante, se eu não estou bem enganado, assim, durante 3 meses, uma coisa assim, e de repente essa questão desapareceu deste cliente e me parece que também tinha um segundo cliente que tinha exatamente o mesmo problema. No final, um acerto, provavelmente em termos de preço versus moeda, que de alguma forma, sem a gente poder saber detalhes disso, mas chegou a um acordo nisso. No final, custo de transação versus preço. Isso aí é só para chamar mais atenção ainda para essa questão que o Sérgio colocou tão bem. Castro Neves. Muito bem. Eu agradeço a todos, em particular aos palestrantes, pela participação e mais em particular ainda ao Sérgio Quadros pelo excelente trabalho que ele apresentou e, inclusive, pelos últimos comentários dele, com que eu endosso inteiramente, é que na nossa relação bilateral Brasil-China nós devemos buscar o interesse nacional. Isso é uma redundância, enfim, claro que é. E, em vez de ficar buscando tirar, digamos assim, de eventuais confrontações, conflitos, que em muitos casos são a expressão, digamos assim, pública é muito maior do que a realidade, como apontou o Caramuru, em vez de buscar, digamos assim, conflitos entre terceiros países como forma de evitar a tomada de decisões da nossa parte. Quer dizer, nós precisamos, e aí eu volto ao que eu falei, o olhar de longo prazo, é definir com clareza quais são os nossos objetivos nacionais, quais são os nossos objetivos estratégicos e onde estão as janelas de oportunidade para a melhor consecução possível desses objetivos. E a China, sem dúvida, no mundo de hoje, que ela continua a crescer o dobro da média da economia mundial. Já crescia antes de 2008. Depois de 2008, esse crescimento caiu muito, mas até hoje, enfim, salvo este ano aqui, que vai ser um ano anômalo por causa da pandemia, a China continuava a crescer o dobro da média mundial e tudo indica que quando houver a retomada do crescimento da economia mundial, isso continuará a ser verdade. E o Brasil, portanto, as voltas ainda com sérios
uma série de obstáculos internos, de reformas pendentes para retomar o crescimento, para fazer o ajustamento de suas contas públicas, vai depender muito significativamente de economias como a chinesa, cujo crescimento e cuja demanda será fundamental para a retomada do crescimento brasileiro, para a retomada do desenvolvimento do Brasil. Era isso que eu tinha a dizer e agradecer a todos os participantes, assistentes e participantes do debate e dizer que o Conselho Empresarial Brasil-China e o SEBRE, Centro Brasileiro para as Relações Internacionais, continuará essa profícua parceria promovendo debates de interesse para todos nós. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Júlia, você em particular. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela participação, a audiência aqui, do pessoal que nos assistiu. A apresentação a gente vai mandar também para todos que participaram, a apresentação do Sérgio, e também o debate vai estar gravado tanto no YouTube do SEBRE quanto do CBC. E queria aproveitar para convidar todos para o próximo debate na terça-feira com Joseph Nye, o presidente Fernando Henrique Cardoso e o embaixador Sérgio Amaral, sobre geopolítica pós-Covid. Então, obrigada aqui e até a próxima. Obrigada. Boa noite.